Continuando a soma de vetores, olha só aqui. Esse aqui nós fizemos anteriormente. Eu coloquei aqui que a gente vai comparar. Aqui eu peguei A e somei com B. Final de A com começo de B. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar B mais A. O resultante agora é B mais A. Então a gente vai pegar o fim de B com o começo do A. Porque a regra do polígono é fim com começo. Então a gente vai pegar o quê? O final de B. Vamos pegar o B aqui, ó. Pegar o B. Aqui tem um vetor B. Olha ele aqui. Vamos pegar o fim do B com o começo do A. Com o começo do A. Então, ó o começo do A aqui, ó. Então, 2, 4, 6, 8. Vai dar certinho, ó. 2, 4, 6, 8. Vai dar certinho. Estou pegando o A certinho. Então, aqui o A. Então, aqui, ó. Eu peguei o fim do B com o começo do A. Aqui eu peguei o quê? O fim do A com o começo do B. Aí, o que sobrou? Um começo e um fim. Aí você vai unir. Esse aqui é o vetor resultante. Onde está o sentido do vetor resultante? No fim que sobrou. Não sobrou um começo e um fim? Não é aqui que é o fim que sobrou? Aqui que está o sentido do vetor resultante. Então, aqui nós temos o vetor resultante. Quem é o vetor resultante agora? B mais A. Então, o vetor resultante é B mais A. Aí vem a pergunta. Somar A mais B é a mesma coisa de somar B mais A? Olha para o desenho. Esse vetor resultante é igual a esse vetor resultante? Vamos pensar. Um vetor para ser igual ao outro, ele tem que ter o mesmo módulo, que é o tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Olha a direção. A direção é a mesma? É. O sentido é o mesmo? É. E o tamanho do vetor é o mesmo? É. Se você estiver aí fazendo com régua, você vai perceber que o vetor resultante é o mesmo. Ou seja, aqui nós temos uma propriedade comutativa. Tá? É uma propriedade comutativa. O que significa isso? Significa que a ordem que você soma vetores não altera em nada. Você pode pegar A mais B, ou pegar o quê? B mais A, vai achar o mesmo vetor resultante. Então, vamos aqui agora com mais exemplos. Esse exemplo aqui, já temos 3 vetores. Antes eu fiz com 2, vou fazer com 3. Lembrando, quem estava fazendo com 2, estava fazendo com 3, com 4, com 5, infinitos. Olha só aqui. 3, eu tenho o vetor x, y e z. Aí, o resultante vai ser o quê? Nós vamos somar x, y mais z. Aí a ideia é o seguinte. O x. O importante no vetor é saber onde é o fim dele. Onde que é o fim do vetor x? É na ponta. Esse é o fim, aqui é o começo. Do vetor y, onde que é o fim? Na ponta. Então aqui é o começo. Fim do vetor z, na ponta. Então esse aqui é o fim do vetor. E aqui eu tenho o começo. Regra do polígono. Regra do polígono é pegar fim com começo. Pega na ordem, x, y e z. Então você vai pegar o final de x. Aqui, ó, final de x. Então aqui tem o x, final do x com o começo do y. Então, começo do y. Olha o que você vai fazer. Pegar o fim do y e juntar com o começo de z. Então, está aqui o z. Aqui nós temos o vetor z. Vai ficar bonitinho aqui. Aí, o que sobrou? Sobrou um começo e um fim. Você vai unir. Unir os dois. Que vetor é esse? É o vetor resultante. Quem é o vetor resultante aqui?
x mais y mais z. E cadê o sentido dele? Não sobrou um começo e um fim? O sentido está no fim que sobrou. Aqui sobrou o fim. E aqui está o começo. Vetor resultante. Aqui eu peguei x mais y mais z. E se eu pegar z mais y mais x, vai dar a mesma coisa? Sim, como a gente viu anteriormente, é comutativa. A ordem não vai fazer diferença nenhuma. Mas para a gente treinar, vamos fazer isso e ver se é mesmo. Olha só aqui. Vamos pegar quem? Z mais y mais x. Então, ó, é o final. Nós vamos pegar o quê? O final de z com o começo de y. Então, aqui, ó. Então, o vetor z. Vetor z. Nós vamos pegar o quê? O fim do z com o começo do y. Então, o y vai estar aqui. Espero que você esteja fazendo aí em casa com régua, mas no dia da prova não tem régua, não. Então, o y, o que eu faço agora? Y mais x. Final do y com o começo de x. Então, aqui está o x. O que sobrou? Um começo e um fim. Você vai unir os dois. Quando você unir os dois, esse aqui é o vetor o quê? Resultante. O sentido está no fim que sobrou. Então, aqui eu tenho o vetor resultante. Perceba, dá a mesma coisa. Ou seja, a ordem que você somar vetores não tem o quê? Problema. E não tem problema se você estiver somando vetores, um vetor, fazer assim, ó. Tem esses dois vetores, aí você tem um outro vetor assim e um outro vetor assim. Então, você pegou esse vetor, somou com esse vetor, somou com esse vetor, somou com esse vetor. Não tem problema esse vetor cruzar com o outro aqui, não. Sobrou um começo e um fim. Você pega e une. Esse é o vetor o quê? Resultante. O sentido está no fim que sobrou. Não tem problema nenhum. Então, quem sabe somar 2, sabe somar 3, sem problema nenhum. Lembrando, aqui nós utilizamos a regra do polígono. Só que tem outra regra, que é a segunda regra. Segunda regra é a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Olha só aqui. Aqui eu tenho o vetor A e o vetor B. Aí aqui, ó, vamos dividir aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 4. Esse aqui em 3. Então, tem o vetor A e o vetor B. Nós vamos somar os dois agora, usando a regra do paralelogramo. A regra do polígono fala que é para pegar fim com começo. Esse não, você vai pegar começo com começo. Então, olha só aqui, ó. Esse é o fim do vetor A. Esse aqui é o começo do vetor A. Aqui está o fim do B e aqui o começo do B. A regra do paralelogramo, você vai pegar começo e juntar com começo. Isso a gente vai fazer aqui, ó. Então é o seguinte, então a gente vai pegar o começo do A com o começo do B. Então aqui, ó. O vetor A. 4 divisões aqui, ó, para ficar perfeito. 1, 2. Então, aqui, ó. 4 divisões. Vetor A. A gente vai pegar o começo do A com o começo do B. O B, 3. 2, 3. Aqui está o vetor B. Então, eu peguei começo com começo. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte. Você vai lá no final do vetor B. E vai traçar uma reta paralela ao vetor A. Você vai no final do vetor A e traça uma reta paralela ao vetor B. Que figura geométrica formou aqui? Formou um paralelogramo. O que você vai fazer agora? Você vai traçar a diagonal desse paralelogramo. Tracei a diagonal. Só que não tá. Por que você não traçou a diagonal assim? Porque a regra fala que você vai traçar a diagonal dos começos até onde as duas retas se encontram. Então, esse aqui é o vetor resultante. E o sentido dele é onde as duas retas se cruzaram. Então, aqui nós temos
soma vetorial utilizando a regra do paralelogramo. Esse vetor aqui é o vetor resultante. Esse vetor resultante, ele é a soma do vetor A mais o vetor B. Só que a gente vai comparar com a regra do polígono. Dá a mesma coisa? Vamos ver? Então, vou somar A mais B usando a regra do polígono. Vou pegar o fim do A com o começo do B. Então, tá aqui, ó, 4, 2, 4, 6, 8. Porque o quadro é quadriculado, então conta os quadradinhos. Então, aqui tem o vetor A, a regra do polígono. Fim do A com o começo do B. Então, tá aqui B, 3. Então, aqui está o vetor B. Aí sobrou um começo e um fim. Você une. Esse aqui é o vetor resultante. O sentido é no fim que sobrou. Quem é o vetor resultante aqui? O vetor A mais o vetor B. Só que eu usei qual regra aqui? Do polígono. Essa do paralelogramo. O vetor resultante é o mesmo. Vamos ver? Quanto um vetor é igual ao outro? Quando ele tem mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. Olha a direção. A mesma. Olha o sentido. O mesmo. O módulo também é o mesmo. Ou seja, tanto faz você usar a regra do polígono como a regra do paralelogramo para somar. E qual é a vantagem que uma tem sobre a outra? Ó, a vantagem é o seguinte. Regra do polígono, você consegue, faz de conta que a questão quer que você soma 4 vetores. Usa a regra do polígono, é mais rápido. Porque a regra do paralelogramo, você só pode somar 2 a 2. Então, se você tem 4 vetores, você tem que somar 2, somar os outros 2, aqui vai dar uma resultante, vai dar uma resultante, aí você vai ter que somar essas duas resultantes. Então, essa aqui você faz 2 a 2. Então, quando são só 2 vetores, usa a regra do paralelogramo. Quando for mais de 2 vetores, você usa a regra do quê? Do polígono. Mas ambas estão o quê? Corretas. Vamos ver mais exemplos?